Olá, meus alunos, como vão? Eu sou o professor Marcos Dimas e nós vamos falar hoje, para dar continuidade às nossas aulas de filosofia, sobre a passagem do mito ao logos, as condições históricas que contribuíram para o surgimento da filosofia. O objetivo da aula de hoje seria principalmente explicar a formação da polis e as transformações políticas, sociais e culturais do povo grego, especificamente de Atenas. Pois bem, a pergunta que nós tentaremos responder na aula de hoje será: o que tornou possível o surgimento da filosofia? Para isso, nós temos pelo menos 5 fatos históricos que contribuíram para o nascimento da filosofia. O primeiro fato histórico que contribuiu para o nascimento da filosofia foram as viagens marítimas para o comércio. Viajando pelos mares, chegando nos lugares do imaginário grego, como por exemplo na ilha de Creta, onde deveria existir o Minotauro, que eles imaginavam, mitologicamente falando, eles descobrem que na ilha de Creta não existe o Minotauro. No mar não existem os monstros marinhos, as sereias, que eles imaginavam, que eles pensavam existir. Onde deveria existir o Ciclope, eles veem que não existe o gigante de um olho só. E assim eles vão descobrindo que o mito, na verdade, ele não existe. Por isso, eles começam a deixar o mito de lado. E deixando o mito de lado, para trás, eles criam então o destino para si próprio, já que os deuses não mais influenciam na vida do homem grego, agora é a vez da razão influenciar. O próprio homem, por meio do pensamento, vai direcionar a sua vida na cidade-estado, na polis, as cidades independentes. Com isso, eles criam então o calendário, porque eles percebem que o tempo é algo natural e não um poder divino incompreensível. Não são os deuses que controlam mais o tempo para o homem grego, o homem ateniense, mas sim, agora eles percebem que o tempo é algo da natureza e por isso eles conseguem perceber um ciclo que volta a repetir. Por exemplo, as 4 estações: primavera, outono, verão e inverno. Isso se repete constantemente. Então eles começam a datar. E datando, eles têm o controle do tempo para o melhor plantio, qual o período de chuva, qual o período da colheita e assim sucessivamente. Então, usando a razão, o homem cria o calendário. Terceiro fator que contribui para o nascimento da filosofia será então a invenção da moeda. Uma vez que eles não mais praticam o escambo, eles criam essa moeda para fazer troca abstrata, simbólica, de coisas diferentes por valores semelhantes, desenvolvendo então a sua capacidade de abstração. Observe, antes, por meio do escambo, o homem grego trocava mercadorias. Hoje, com a criação da moeda, agora usando a moeda, ao invés dele trocar a mercadoria, ele cria um valor simbólico para essa mercadoria, ao qual ele vai trocar essas mercadorias diferentes, por exemplo, o arroz, por moedas. Então são coisas diferentes. Arroz é uma mercadoria, a moeda é outra. Coisas diferentes, mas os valores semelhantes. Quanto vale, um exemplo, 1 quilo de arroz? Vale quantas moedas? São trocas abstratas, são valores simbólicos, são coisas diferentes, arroz e moeda, mas com o mesmo valor. Observe que aqui o homem começa a fazer um uso maior da sua razão.
Os mitos já não existem mais por causa das viagens marítimas. Os deuses não mais controlam o tempo, mas o tempo é algo natural que o homem, por meio da razão, ele pode muito bem catalogar, datar e controlar o tempo com as datas. A data da chuva, a data da colheita, do plantio, da pesca e assim sucessivamente. Agora, com a moeda, uma troca abstrata, um valor simbólico. Agora, um outro fator interessante que contribui para o surgimento da filosofia é a invenção da escrita alfabética. Os outros povos, os povos mesopotâmicos, os povos egípcios, eles tinham as suas escritas. O homem da caverna já escrevia, mas eram escritas simbólicas, eram escritas pictográficas ou cuneiformes. Agora, com o homem grego, essa escrita passa a ser o alfabeto. Assim, o homem pode muito bem, por meio da escrita, representar a ideia, escrever o que pensa, não mais desenhar o que pensa. Essa escrita alfabética foi uma de grande valia para o homem grego, principalmente os atenienses, pelo fato de que agora eles podem criar a lei e registrar essa lei. Não é mais vontade dos deuses a lei, mas sim uma criação do homem, e essa vontade agora, essa lei, ela pode muito bem ser escrita, registrada, documentada, para que o homem possa consultá-la quando necessário for. Assim, se faz o maior uso da razão. Observe que a cada invenção que o homem grego, especificamente os atenienses, criam, cada invenção criada pelo ateniense, pelo homem grego, faz-se o maior uso da razão, do pensamento, do conhecimento. Outro fato interessante para nós, e principalmente o mais interessante, o que mais contribuiu para o nascimento da filosofia, foi a invenção da política, que vai introduzir 3 novos aspectos decisivos para o surgimento da filosofia. Dentre esses aspectos, nós temos a ideia da lei como expressão da vontade coletiva da sociedade. Observe que o homem vivendo na polis, na cidade-estado, ele vê que os deuses não existem mais. Sendo assim, o destino da polis, da cidade-estado, não está na mão dos deuses, mas está na vontade dos homens em coletividade. Então os homens vão se reunir para criar essa lei. Essa reunião traz-se então o segundo aspecto decisivo para o nascimento da filosofia, que é o surgimento do espaço público para se fazer o discurso. Se faz necessário para criar as leis conforme a vontade coletiva, que haja uma argumentação, um debate. E para tanto, é necessário então o espaço público, onde todos possam falar, onde todos possam expressar as suas ideias. Mas para falar, para expressar as suas ideias, entra então o terceiro aspecto decisivo para o surgimento da filosofia, dentro da política, que é a política propriamente dita, que ela vai estimular o pensamento, o discurso, o que é fundamental para a filosofia. Observe que o discurso faz com que o homem pense, raciocine e argumente da melhor forma possível para convencer o público, as pessoas, o cidadão ateniense, de qual caminho seguir, qual o melhor caminho que o homem pode seguir para que possam usufruir dos bens da cidade, da polis. Sendo assim, nós temos então 3 características. A lei como expressão da vontade do povo, não dos deuses mais, porque os deuses, para eles, já não dominam mais, não tem nenhum controle sobre a cidade, mas sim a razão do homem.
Segundo, o surgimento do espaço público, que vai favorecer o discurso, a argumentação. E terceiro, a própria política, que vai estimular o pensamento para que nós possamos pensar e argumentar da melhor forma possível. Assim nós temos os 5 fatores que contribuem para o surgimento da filosofia. Uma rápida revisão para vocês. Os fatos históricos que contribuem para o nascimento da filosofia são as navegações, a invenção do calendário, a invenção da moeda, a invenção da escrita alfabética e, principalmente, a invenção da política. O homem agora, o cidadão ateniense, tem o poder de criar as leis conforme a vontade do povo, debatendo no espaço público qual o melhor destino para a polis. Muito bem, meus alunos, por aqui eu fico. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.